Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição de suma importância para a nossa vida espiritual. Nem eu também te condeno. João 8, verso 11. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O amor cristão é lento para censurar, rápido para notar o arrependimento, pronto para perdoar, encorajar, conduzir o errante no caminho da santidade e mantê-lo nele. O desejado de todas as nações, página 462. Esta lição vem nos trazendo algo muito importante, a história da mulher adúltera, que está descrita no capítulo 8 de João. A história da mulher adúltera é um exemplo poderoso da compaixão e do perdão de Jesus. Os inimigos de Cristo, buscando uma oportunidade para acusá-lo, levaram essa mulher flagrada em adultério até Cristo. A lei de Moisés condenava à morte quem praticasse o adultério. Os escribas e fariseus criaram então um dilema para Jesus. Se ele condenasse aquela mulher, seria contra a sua própria mensagem de compaixão. Mas se ele a libertasse sem punição, o colocaria então em conflito contra a lei. O contexto dessa situação nos revela a hipocrisia dos acusadores. Eles buscavam condenar a mulher sem questionar a responsabilidade do homem envolvido também. Ao invés de condenar a mulher, Jesus confrontou os acusadores com a sua própria hipocrisia. Jesus revelou o pecado que existia em seus próprios corações. Diante daquela situação, Jesus disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela." Diante da pergunta de Jesus, os acusadores se retiraram um a um, reconhecendo o pecado em suas próprias vidas. A mulher então foi deixada sozinha diante de Cristo. E em vez de condená-la, Jesus disse: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Esse ato de perdão e libertação demonstra a compaixão de Jesus por aqueles que se arrependem dos seus pecados. A história da mulher adúltera nos ensina que o perdão de Jesus é real e transformador. Ele nos convida a nos afastarmos do julgamento e da condenação, e em vez disso, a buscarmos a misericórdia e o perdão que ele oferece. Ele nos oferece, então, a oportunidade de sermos transformados por sua graça, deixando para trás o passado e caminhando, então, em uma nova direção, em uma vida nova. Por meio da história da mulher adúltera, Jesus nos revela a verdade de que Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. A mulher havia ficado diante de Jesus, encolhida de medo. As palavras: "Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra", soaram aos ouvidos dela como sendo uma sentença de morte. Não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas esperava silenciosamente seu fim. Com espanto viu seus acusadores saírem calados e confundidos. Em seguida ouviu estas palavras de esperança: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." O coração dela se comoveu e, jogando-se aos pés de Jesus, soluçou o seu grato amor e confessou seus pecados em lágrimas de amargura. Isso foi para ela o início de uma nova vida de pureza e paz dedicada a Deus. Ao erguer essa alma caída, Jesus realizou um milagre maior do que curar a mais grave doença física. Ele curou a enfermidade espiritual que leva à morte eterna. Essa arrependida mulher se tornou uma de suas mais firmes seguidoras. Com amor e devoção altruísta, ela demonstrou gratidão por sua misericórdia perdoadora. Para essa mulher errante, o mundo tinha apenas desprezo e zombaria, mas aquele que não conheceu pecado teve pena de sua fraqueza e estendeu a mão para ajudá-la. Enquanto os fariseus hipócritas a condenavam, Jesus lhe disse: "Vai-te e não peques mais." Em seu ato de perdoar a mulher e encorajá-la a viver uma vida melhor, o caráter de Jesus brilha na beleza da justiça perfeita. Embora não suavize o pecado, nem diminua o senso de culpa, Jesus não busca condenar, mas salvar.
O mundo tinha apenas desprezo e zombaria para oferecer a essa mulher errante, mas Jesus, o Salvador, concede palavras de conforto e esperança. Jesus conhece as circunstâncias de cada um. Quanto mais culpada a pessoa, mais ela precisa do Salvador. Sua compaixão divina age de modo especial por aquele que se envolveu mais desesperadamente nas armadilhas do inimigo. Por isso, ele assinou com o próprio sangue a carta de libertação da raça humana. Como os verdadeiros cristãos agirão se um cristão cair em pecado? Ao contrário do que os crentes de coração falso com frequência fazem, Gálatas 6, de 1 a 3, Romanos 15, de 1 a 3, nós podemos ler: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tenha em mente que a obra de restauração deve ser nossa responsabilidade. Não devemos fazer esse trabalho com orgulho, burocracia e presunção. Que suas atitudes não digam: tenho poder e vou usá-lo, e chegue despejando acusações sobre aquele que está em erro. Trabalhe para restaurar com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Jamais devemos rejeitar nossos irmãos ou levá-los ao desânimo e ao desespero, dizendo: você me decepcionou e não vou ajudá-lo. Aquele que se apresenta como alguém cheio de sabedoria e força e oprime uma pessoa já aflita, angustiada e ansiando por ajuda, manifesta o espírito de um fariseu e se envolve no manto de uma dignidade baseada na justiça própria. No próprio coração, agradece a Deus por não ser como os demais homens e pensa que a própria conduta é louvável e que é forte demais para ser tentado. Mas se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, verso 3. Não é seguidor de Cristo quem, com um olhar de desprezo, se afasta do que erra, deixando-o livre para seguir seu caminho de queda. Os que se apressam em acusar a outros e se mostram ansiosos por levá-los à justiça, muitas vezes são mais culpados do que aqueles a quem acusam. Os seres humanos odeiam o pecador, mas amam o pecado. Por outro lado, Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa será a mentalidade de todos os que o seguem. O amor cristão é lento para censurar, rápido para notar o arrependimento, pronto para perdoar, encorajar, conduzir o errante no caminho da santidade e mantê-lo nele. Nesse acontecimento, Cristo deixou lições para as nossas vidas. A história da mulher adúltera é uma poderosa mensagem de esperança e transformação para nós. Por isso nós devemos aprender, em primeiro lugar, que o perdão de Jesus é abundante e disponível para todos os que se arrependem de seus pecados. Nós devemos aprender que o julgamento e a condenação não nos libertam, mas apenas nos aprisionam no pecado. E devemos aprender também que devemos buscar a transformação em Cristo, deixando o passado para trás e o caminho em direção a uma nova vida. Jesus falou para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Então devemos buscar uma nova vida em decorrência do perdão que recebemos de Cristo. Que possamos então aprender com o exemplo de Jesus a buscarmos a sua graça em nossa vida e também oferecer graça a outras pessoas. E deixar que o amor de Deus nos transforme e nos liberte de todo pecado. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.